bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 11 de outubro de 2021, 8 horas 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando mais um início à abertura do nosso mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Nossa abertura de mercado com preços, notícias, aquilo tudo que é importante para você começar o seu dia e para tomar boas decisões. Essa semana um pouquinho mais curta, um pouquinho mais preguiçosa, já que é véspera de feriado aqui no Brasil. Então amanhã é dia das crianças, mas é dia da padroeira deste país, Nossa Senhora Aparecida. Amanhã é feriado e hoje é feriado nos Estados Unidos. Hoje é o Columbus Day, né? Também é feriado para eles, mas as bolsas estão funcionando normalmente. O que não funciona é o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai te trazer informações, portanto, a partir de amanhã, terça-feira. Amanhã tem relatório mensal de oferta e demanda. Amanhã nós temos também o relatório semanal de acompanhamento de safras e a gente está para ver se o relatório de embarques semanais sai hoje ou sai amanhã. Porque a agência que traz os dados, ela não é dentro do USDA, dos embarques semanais, diferente das vendas, por exemplo, que entra ali no calendário oficial do USDA. Então, provavelmente esses números vão sair hoje ao meio-dia, como tradicionalmente acontece todas as segundas-feiras. Caso contrário, a gente vai dar uma olhadinha e vai ver se realmente vai ser assim ou se vai ser amanhã também, tá bom? Fato é que é feriado nos Estados Unidos, os relatórios do USDA não saem, mas amanhã serão retomados. E não se esqueça também que por conta disso nós temos apesar do feriado, nós temos as bolsas andando normalmente, que são os preços que a gente vai ver agora. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e também que Letícia Guimarães está conosco pelo Instagram do Notícias Agrícolas, também pelo YouTube, coletando ali todas as informações, as perguntas, dúvidas, críticas e sugestões que vocês vão nos mandando por aqui, tá certo? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês hoje, porque o nosso computador hoje também tá meio em véspera de feriado, mas tá tudo bem. Ele tá voltando, parece que agora vai. Olha só, vamos passar então ali a fazer a nossa ronda pelos preços, pelos principais mercados. Já adianto que o destaque dessa segunda-feira é o petróleo, que sobe mais de 2% e bate nas suas máximas em mais de 5 anos. O petróleo WTI já supera os $81 por barril e o petróleo Brent vai buscar os 84 um pouco mais e vai buscar os 85 segundo os analistas e consultores de mercado. E claro que esses preços puxaram também as cotações do gás natural e também dos óleos vegetais. A gente vai comentar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá bom? Bom, soja, então, operando em campo positivo, tem 0,3% de alta agora. O milho, bem próximo da estabilidade, 0,08% de pequena baixa, tá? Nós temos o trigo com 0,6% de alta, valendo $7,38 por bushel no contrato mais negociado, que agora é o dezembro. O café cai um pouquinho, cai 1% para valer $1,99 mais 20 por libra peso. Nós temos também o açúcar. O açúcar abre a semana em campo positivo, 0,6% de alta. Nós temos aí 20 cents mais 41 por libra peso no contrato mais negociado também. O algodão, $1,09 mais 36, 1,1% de queda agora na Bolsa de Nova York, os futuros do algodão. Lembrando que normal o algodão passar por essa baixa, é uma realização de lucros, é uma correção depois da disparada. Na última semana, os preços renovaram suas máximas em 10 anos, ainda estamos com preços bastante elevados e perto dessas máximas de 10 anos, e assim o mercado continua. O petróleo WTI, valendo agora o WTI, $81,90 por barril, uma alta de 3,16%. Quando a gente olha para o Brent, vamos dar uma olhadinha aqui também no petróleo Brent. Olha só, o petróleo Brent sobe agora 2,5% para valer $84,50 por barril, tá? O ouro cai um pouquinho, a prata cai também, o cobre sobe mais de 1% e o gás natural tem mais de 3% de alta. Vamos dar uma olhadinha também no índice dólar, né? O dólar index, deixa eu abrir ele aqui, deixa eu ver se eu consigo achá-lo. Hoje mais difícil, hein, senhoras e senhores?
O dólar index também cedendo um pouquinho, caindo bem pouquinho, bem próximo da estabilidade também, o dólar index nesta manhã de segunda-feira. Bom, vamos começar pelos grãos, né? E principalmente pelos óleos vegetais, já que eu já sinalizei essa alta forte que nós temos aí no petróleo e, consequentemente, isso vai puxar todos os óleos vegetais, não só o óleo de soja, e esse é um dos pontos de suporte ali para as cotações da soja nesta manhã de segunda-feira na Bolsa de Chicago. Percebam que são altas bem tímidas, né? Não são grandes movimentos positivos, e isso está muito atrelado a outros fundamentos que ainda exercem alguma pressão sobre a soja. Que fundamentos são esses? O plantio aqui no Brasil, já que algumas boas chuvas foram registradas no nosso final de semana e o nosso plantio da safra 21-22 caminha bem por aqui, não é? A colheita americana também continua em andamento, já são mais de 30% de área colhida. Se a gente for ver os números dessa próxima semana, que chegam agora chegaram neste domingo e serão reportados, então, terça-feira, amanhã, a gente vai ver que a gente tem um avanço também expressivo dessa colheita, e ela avança bastante rapidamente, trazendo uma boa oferta para o mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem alguma preocupação ali em torno da demanda chinesa. Como é que ela vai se comportar? Como serão os seus ritmos de compras nesses próximos meses? A gente, para olhar o comportamento da demanda chinesa, a gente precisa ter ali no radar algumas informações importantes, inclusive destaque da Agrinvest Commodities nesta manhã de segunda-feira. Que informações são essas? A abertura da soja já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, que vai te dar ali um panorama importante daquilo que a gente vai ter que acompanhar nessa semana e nesses próximos meses para entender esse comportamento da demanda chinesa, tá? Bom, nós vamos ter que olhar o ritmo de processamento de soja por lá, como a crise energética está batendo nessa questão, como isso está afetando o ritmo de processamento de soja, de esmagamento de soja na China, as margens de esmagamento, que apesar de alguma melhora nos últimos dias, ainda estão negativas, como vai se dar a cobertura das indústrias processadoras, como é que elas vão comprar esses novos volumes de soja que ainda precisam ser comprados. Segundo os analistas e consultores, a gente está falando de 20 milhões de toneladas de soja que ainda precisam ser adquiridas até o final desse ano, comecinho do próximo, mas é sabido que a China vai comprar da mão para a boca, pequenos volumes de forma cadenciada. Vamos ver se hoje volta a fazer algumas compras lá nos Estados Unidos, não sabemos, né? Precisamos acompanhar. E também olhar o volume que eles já têm, né, em seu nome adquiridos lá nos Estados Unidos versus o volume que nós tínhamos no mesmo período do ano passado. Que se a gente fizer essa comparação, de fato o volume deste ano é mais baixo do que no ano passado. A Agrinvest Commodities, diante desses problemas energéticos que ainda são bastante graves e que chamam a atenção do mercado para todos os setores, praticamente, já a gente fala um pouquinho mais sobre isso também, que é um ponto importante, essa crise de abastecimento entre os insumos. Quando a gente olha para essa questão energética, isso já faz com que, por exemplo, a Agrinvest, entre outras consultorias, tenham já reduzido suas perspectivas de esmagamento de soja na China para outubro, novembro e dezembro. As vendas de farelo de soja estão mais baixas na China. Elas estão muito mais contidas do que nós vimos em agosto, quando foi recorde. Então, precisamos entender todo esse quadro. Porque, em contrapartida, apesar dessas vendas de farelo mais contidas e desse esmagamento que, consequentemente, fica menor, a gente tem uma falta de óleo, né, na China, óleo de soja, principalmente. Então, essa preocupação com o óleo de soja também entra na conta. Como é que eles vão atender a essa demanda? Então, pode ser que eles importem também mais produtos derivados de soja ou óleos de outras naturezas. Mas a gente tem problemas com estoques de óleos no mundo todo, de todas as naturezas. Óleo de palma, problemas na Malásia, problemas na Indonésia, problemas na Índia. Problemas com óleo de canola, porque só no Canadá, que é o maior produtor mundial de canola, perda de 50% da safra. Então, já vai ter menos canola para processar, menos canola para exportar, menos óleo de canola. Tem problema no óleo de milho, tem problema no óleo de amendoim. Amendoim teve problema lá na Índia também. Uma chuvarada devastou a área de oleaginosas lá na Índia. Isso é uma preocupação. Então, há um aumento das importações de óleo de soja e óleos vegetais, na verdade,
pela Índia e pela China, que são dois grandes importadores desse produto. Quer dizer, quando a gente olha para o mercado de óleos vegetais, há fundamentos muito fortes, mas que vão esbarrar nesses outros pontos aí importantes, e são pontos, de fato, que trazem alguma preocupação e algum equilíbrio para o mercado. Mais do que os seus próprios fundamentos, o mercado de óleos vegetais olha também para o mercado de petróleo. E hoje, como eu falei, máximas em mais de 5 anos para o Brent, para o WTI, níveis de preços retomando níveis pré-pandemia. E para algumas consultorias, para quase todas as consultorias e analistas de mercado e tudo mais, a gente tem toda essa condição de projeções de alta para o mercado de petróleo. O barril podendo atingir os $90, depois vai buscar os $100 para algumas consultorias, né, privadas, internacionais e nacionais. A gente já ouviu vários analistas aqui quando o assunto é petróleo, mercado de energias, e a gente está com essa tendência. Não sobem só os preços do petróleo, sobem os preços do gás natural e também do carvão. Todas as principais matrizes energéticas em alta. Então, uma coisa vai equilibrando a outra, vai puxando a outra, e a gente tem que, de fato, olhar para tudo isso, tá? Passando aqui rapidamente pelos nossos comentários, antes da gente abrir aqui os preços, pelo YouTube, está conosco a Bernadette. Bom dia, mande aí a previsão para Bahia, por favor. Bernadette, me parece que a chuva está chegando aí no sul do estado, tá? A gente já fala sobre isso. O Thiago Dalcin nos mandando bom dia, Thiago. E o Sidney Aparecido, bom dia, Carla. É o Sidney Aparecido de Reserva, no Paraná. Bom dia, Sidney. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia Agronegócio. Você que está pelo Instagram também pode mandar a sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, seu bom dia. Mande de onde vocês estão falando e se está chovendo aí na tua região. A gente quer saber se você já está plantando a safra 2021-22, como é que estão os seus trabalhos de campo, o desenvolvimento das suas lavouras. Converse conosco, para nós é um prazer dividir as manhãs com vocês por aqui, tá certo? Bom, vamos abrir aqui a tela do mercado da soja, senhoras e senhores, para dar uma olhadinha nisso tudo que eu tô falando, como é que os preços estão reagindo a isso tudo, né? Nesse momento, pequenas altas de pouco mais de 1 ponto nos contratos mais negociados. Mais cedo, essas altas eram de pouco mais de 3 pontos. Veja que o mercado bastante tímido, caminhando de lado, como a gente costuma dizer no jargão do mercado. E essa lateralidade, ou seja, esse caminhar de lado do mercado, mostra que ele precisa de novidade, ele precisa de combustível, seja para cima ou para baixo, novas notícias para se posicionar, né, criar uma trajetória mais clara. Nesse momento, está aí se equilibrando entre todos os fatores e os demais mercados, tá? Então, o novembro, $12,44 por bushel, 1,5 ponto de alta. Janeiro, 12,55, 1,5 ponto de alta também. O março, $12,66, subindo 2,5 pontos. E o maio, $12,74, uma alta agora de 2 pontos. Vamos dar uma olhadinha nos preços do milho, que daí a gente consegue falar um pouquinho de Chicago e puxar depois as análises e as conversas ali, as notícias para os mercados internos de soja e milho, tá? Dezembro, para milho, $5,30, lembrando que o dezembro é referência para a safra americana, 0,25 de alta agora. O março sobe meio ponto para valer 5,40, mesmo ganho para o maio, $5,45. O julho, $5,45 também, mas uma alta ainda mais tímida de 0,25. Tá? Então, a gente tem esse cenário para o mercado do milho. No trigo, as altas são um pouquinho mais consistentes. O dezembro, 7,38, subindo 4,5 pontos. O março, $7,51, 3 pontos mais 75 de alta. O maio, $7,55, 4 pontos de ganho. O julho, $7,41, 2 pontos mais 75 de alta. Lembrando que para o trigo especificamente, o cenário fundamental é mais positivo. A gente teve problemas na safra americana de inverno, a gente teve problemas na safra americana de primavera e a gente teve problemas com o trigo em diversas partes do mundo, ali no leste europeu, em outras partes da Alemanha e na Rússia, que é um dos maiores produtores mundiais deste grão. Tivemos uma quebra expressiva e uma redução constante ali nas estimativas de produção. Então, quando a gente olha para o trigo, fundamentalmente falando, diante inclusive de uma demanda maior, a gente tem um outro quadro mais forte, mais robusto, de fundamentos positivos para o trigo, tá? Então, é diferente olhar para esse mercado.
Milho Chicago, a gente já tem um outro quadro, né? Milho Chicago, a gente já tá falando de um cenário bem mais tranquilo, bem mais calmo do que esse da soja. É preciso, obviamente, acompanhar a demanda, mas a gente já sabe que vai ser uma safra também ok, uma safra regular que vem dos Estados Unidos, uma recomposição dos estoques. Os estoques também não são os mais confortáveis do mundo. Há um déficit de milho importante e que vem sendo restabelecido, né, globalmente falando, com essas novas safras que chegam do hemisfério norte. E vamos olhar para as safras do hemisfério sul, Argentina e Brasil principalmente. O Brasil ampliou um pouquinho a sua safra de verão e aí, obviamente, quando se fala de Brasil, todos os olhos voltados para a segunda safra. A Conab acredita que nessa próxima temporada vamos colher entre safrinha e a terceira safra, que já é possível em alguns pontos do país, que a gente chegue a 116 milhões de toneladas, tá? Trazendo a conversa aqui para o Brasil agora, milho e soja. Já temos informações do CPEA nesta manhã de segunda-feira para entender o nosso mercado interno. Para milho, segundo informações do CPEA, dos pesquisadores do CPEA, nesses últimos dias, os preços cederam no interior do país. A gente falou bastante sobre isso aqui, né, durante a semana, falando sobre essa condição dessa chegada do milho importado, da conclusão da safrinha e tudo mais, que isso vinha pesando ali sobre os preços no interior, mas nos portos, a puxada muito forte do dólar deu espaço para uma melhora. Se lembram que a gente estava falando de R$80 nos portos e a gente marcou ali os 86 no Bom Dia Agro? Justamente essa puxadinha no dólar, puxadinha não, né? 5,50, senhores, na última semana, ajudou a puxar os preços do milho no porto brasileiro. Então, nos portos brasileiros. Então, veja só, a retração de compradores manteve baixo o ritmo de negócios envolvendo o milho no mercado spot ao longo da semana passada. Segundo pesquisadores do CPEA, este cenário, atrelado à melhora das condições climáticas para a safra de verão, resultou em queda nos preços do cereal na maior parte das regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Já nos portos, Santos, São Paulo e Paranaguá, no Paraná, apesar da baixa liquidez, os preços do milho subiram, sustentados pela valorização do real. Então, esse é o quadro que dá início à semana aqui no Brasil, mais curta, não se esqueça, amanhã temos feriado. Então, hoje muita gente emendou, muitos negócios não estão acontecendo e não deverão acontecer grandes volumes de negócios para nenhum produto nessa segunda-feira, em função do feriado amanhã. Mas a gente tem esse quadro dando início à semana, né? Preços do milho pressionados aqui no nosso interior e encontrando suporte ali no dólar quando a gente olha base Porto. Tá certo? Bom, para soja, o que nos diz o CPEA também sobre o nosso mercado interno. Vamos dar uma olhadinha na nota do CPEA? E tem outras notas importantes também, como mandioca, por exemplo, que é um indicador importantíssimo da nossa economia, né? Olha só, antes da gente falar da mandioca, soja, também nota do CPEA. Clima melhora e favorece o avanço da semeadura no país. Recentes chuvas e previsões indicando novas precipitações têm favorecido o plantio da soja em importantes regiões do Brasil. Segundo pesquisadores do CPEA, no sul do país, os trabalhos chegaram a ser interrompidos na semana passada pela alta umidade, veja você. E o final de semana foi de bastante chuva no sul e no sudeste, principalmente, de acordo com informações da Climatempo. Tá? Já a gente vai falar mais sobre clima, tá? No sudeste e no centro-oeste, as chuvas ainda são irregulares, mas produtores têm avançado com os trabalhos de campo. Na região do Mato Piba, a umidade esteve maior nos últimos dias, permitindo o início da semeadura da soja. No geral, os trabalhos de campo estão mais acelerados do que há um ano. Pesquisadores do CPEA ressaltam que, atento aos trabalhos de campo, produtores reduziram o ritmo das negociações envolvendo o volume remanescente da safra 2020-21. A demanda também está menor, resultando em baixa liquidez. Então, esse também é o cenário que dá início à nossa nova semana aqui no Notícias Agrícolas. No Notícias Agrícolas, não. Notícias Agrícolas também, mas no mercado da soja. E eu vou buscar aqui, ó, o boletim do Brandalize, do Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, pra gente ver, porque o Vlamir sempre nos traz uma sinalização de como vai entrar a semana, como vai começar a semana. Vamos ver aqui se eu consigo puxar esse alerta do Vlamir. Vamos dar uma olhadinha aqui na soja. Olha só.
Semana que entra, segundo informações de Vlamir Brandalize, para soja. Com feriadão e alguns negócios devendo fluir, plantio avança forte. O mercado da soja nessa nova semana deve mostrar novos negócios e produtores aproveitando para fechar alguma coisa, fazer caixa. Enquanto isso, teremos pela frente um meio feriado nos Estados Unidos, nessa segunda-feira, que é o Columbus Day, né, o dia de Colombo. E também temos aí o feriado amanhã no Brasil. Esses são os destaques do Vlamir. Com boas expectativas de negócios, porque deverão seguir com compradores em atividades e vendedores querendo garantir faturamento e assim alguns bons negócios devem fluir. Então a partir de quarta-feira é que a coisa deve pegar mais ritmo, a gente vai acompanhar. Vamos ver se temos também as informações do Vlamir para a semana, no caso do milho, né? Vamos ver se temos aqui a semana que entra para o milho, temos. O Vlamir nunca decepciona, senhores. O mercado do milho deve seguir com negócios nesses próximos dias e até uma e outra posição, podendo girar para os grandes consumidores, porque na semana passada os negócios eram bem pontuais para pequenos consumidores, se lembram? O Vlamir trouxe esse quadro também. Alguns grandes consumidores que vão operar em cima de grãos importados e produtos que terão nas mãos. E estas últimas posições do ano, porque estão de olho na safra que vem e nas boas condições. Assim, a entre-safra deste ano será mais curta, porque não estamos com seca, como ocorreu no ano passado. Desta maneira, poderemos ter bons volumes de milho negociados nos próximos dias e mesmo com alguns grandes atuando, sem grande expectativa de mudança nas cotações. Apesar dessa atuação mais forte, então, dos grandes consumidores, o Vlamir não espera grandes mudanças nos preços. A gente vai acompanhar. Portos seguem calmos e abaixo dos R$90 o milho CIF. Abaixo dos R$90 e o milho CIF, aí sim, no sul e sudeste, seguindo também nos mesmos níveis ou levemente acima. E essa deve ser, segundo o Vlamir, a tendência para esta semana, tá certo? Então estamos ali de olho em tudo que acontece nos mercados de milho e soja, tá certo? Samuca, bom dia pra você, viu, meu amigo? Tá mandando até bom dia pra dona Eliana. Eu mesmo ainda não mandei bom dia pra ela. Já ela bate aqui. Oi, tudo bom? Esqueceu que tem mãe? Ela manda esse tipo de informação pra mim. Assim que termina o Bom Dia Agronegócio. É mais ou menos assim, gente. É assim que essa jornalista tem que lidar com a vida. Brincadeira. Minha mãe, senhores, a de vocês é boa, né? E a nossa é sempre a melhor do mundo. E pra mim não é diferente. Então a minha é a melhor do mundo. Luiz Henrique, olá, bom dia. Sabe quando será o regime de chuvas em São Paulo inteiro, paulista? Como anda a celulose? Mercado interessante, não tem informações agora para você, Luiz Henrique, mas vamos buscar mais informações sobre o mercado da celulose. Vamos falar de clima? Aí a gente já consegue falar um pouquinho mais para as outras culturas, né? Além de soja e milho. Falamos desses mercados. Já a gente vai falar de café, vai falar de açúcar, vai falar de boi, vai falar de política e economia, o que já é notícia na manhã de hoje. Então fica aqui com a gente. Tem mandioca hoje, tem frutas pra gente falar, tá? Tem um pouco de cada coisa, é importante você acompanhar. Fique com a gente até o final. Olha só, vamos falar de clima. Véspera de feriado com chuvas em praticamente todo o Brasil, nos informa a Clima Tempo. E veja só o que diz a previsão para esta segunda-feira. Nesta segunda, véspera de feriado, praticamente todo o Brasil segue com condições para chuva. O tempo só fica firme, atenção Bernadette, entre o norte da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, centro-sul do Ceará, Piauí e Maranhão. Então, tempo firme para norte da Bahia. Lembra que eu te falei? As chuvas estão começando a chegar ali no sul do estado. Então, norte da Bahia, tempo firme. Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Centro-sul do Ceará, Piauí e Maranhão. Você que está plantando aí no Matopiba, atenção, porque hoje o dia deve ser de tempo firme. Na região norte, o sol aparece, o ar fica abafado e chove com moderada e forte intensidade, mas de forma isolada. Entre o sul e o sudeste, no sul da Bahia, Bernadette, e no estado de Mato Grosso do Sul, muitas nuvens se espalham ao longo desta segunda-feira e chove em vários momentos. Há risco de chuva forte e até temporal em algumas regiões dessa faixa. Sul da Bahia e estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então, essa faixa.
Nas áreas do centro-sul, as temperaturas não sobem muito neste início de semana. Aqui em Campinas o tempo tá fechado, ventinho gelado, e parece que todo o estado de São Paulo tá dessa forma. Deixa eu ver quem foi que me perguntou aqui sobre São Paulo. O Luiz Henrique, né? Olha só, Luiz Henrique, para essa terça-feira, para essa segunda, na verdade, e para São Paulo, para terça-feira em São Paulo, me parece que todo o estado deve receber alguns volumes de chuvas, mesmo que seja em forma de pancadas. A exceção é ali o sudoeste de São Paulo. O sudoeste me parece que tem menos chances, ou as chuvas deverão ser mais moderadas, menos intensas, tá? Então a gente tem esse quadro. Olha só. Alerta para chuva frequente com volumes expressivos no litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e Zona da Mata Mineira. Alô, você do café. Zona da Mata Mineira com atenção para chuva frequente e volumes expressivos nessa segunda-feira, dia 11, tá? No sertão nordestino, o alerta e a atenção é para baixa umidade relativa do ar, tá? Então, fique ligado nisso também. Em linhas gerais, senhores e senhoras, o que eu tô vendo aqui no nosso mapa da Climatempo a região centro-sul do Brasil deve continuar recebendo os maiores volumes de chuvas. A costa do Nordeste é que deve ficar com tempo mais firme e seco. E também, soma-se a isso, o Maranhão e o Piauí, quase todo o estado, com tempo firme. E a gente está de olho, então, nessas precipitações. Por volta de 10h30, 10 horas, a Virgínia já chega com essas informações atualizadas, e aí sim já tendo conversado com os meteorologistas, tendo buscado mais especificamente as informações para o agronegócio, tá? Aqui a gente dá só uma passadinha para vocês entenderem como fica o dia de vocês, mas mais tarde a Virgínia traz todas as informações, inclusive bastante detalhadas, tá? Vamos lá. Coamo Alimentos Exportação. Bom dia a todos, boa semana e bons negócios. Obrigada, pessoal da Coamo Alimentos, para vocês também. Rafael Lima, bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Rafael. Jataí, Goiás, segue avançando com um bom ritmo de plantio da soja. Que bom. Safra 21-22. Estou hoje no Nordeste brasileiro, Maceió, Alagoas, em visita a clientes da região. Bons negócios para você, então, viu, Rafael? Que seja uma segunda-feira bem produtiva para você. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários pelo nosso Instagram. A Shirley nos dizendo que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa região, depois de muitos dias secos, está chovendo. Em Bed, Minas. Shirley, que bom, né? Aqui em Balsas, Maranhão, o tempo tá fechado. Tomara que chova e vocês possam continuar plantando por aí no Maranhão. Notícias do embargo chinês, me pergunta o Ricardo. Ainda não, viu, Ricardo? A China ainda mantendo as importações de soja, de carne bovina do Brasil ainda contidas, né? A gente não tem essa sinalização e nem a projeção de quando isso vai voltar ao normal, mas é preciso voltar porque tá tudo certo. Então, eu imagino que seja realmente uma estratégia mercadológica, comercial, mais do que qualquer outra coisa, para manter, portanto, esse embargo e essa condição aí de manutenção dos preços das importações ainda suspensas, tá? A gente tá muito em cima disso aqui. O Nelson nos perguntando, cadê o áudio? Atenção técnica, acho que tá tudo bem, né? Mais alguém sem nos ouvir? Como é que vocês vão saber, né? Mas enfim. Vamos lá. Se você tiver com algum probleminha, vá nos mandando por aqui, tá? Então, pessoal, falando de boi gordo, a gente ainda não tem a China de volta nas nossas compras. Precisamos disso porque a pressão sobre os preços continua e ela vem essencialmente dessa falta da China no nosso mercado. Claro que, por exemplo, o consumo interno mais contido de carne bovina, por conta do poder aquisitivo ainda limitado do brasileiro, a questão toda da inflação e tudo mais, isso mantém, de fato, os preços também contidos. Mas esse é um componente que o mercado já conhecia. E esse conhecimento já tinha sido, né, absorvido e tudo mais. E a gente ainda não consegue ver uma mudança, portanto, dos preços, a não ser esse movimento de pressão que continua, né, esse movimento pesando aí sobre essa situação.
então a gente vê os preços ainda bastante pressionados. Inclusive, na última semana, nós tivemos ali um acumulado importante de queda nos preços da arroba do boi gordo. Vamos abrir aqui as informações da Scott Consultoria e já a gente dá uma olhadinha nos nossos preços aqui no Brasil. Olha só, sem expectativas de melhora no consumo doméstico e da retomada das exportações à China, além de um volume de gado confinado maior sendo ofertado agora, os compradores encerraram a semana passada ofertando R$ 2,00 a menos por arroba para o boi gordo, na comparação diária, né? Para as fêmeas, os preços seguem estáveis. Parte das indústrias frigoríficas estava fora das compras e com a escala desta semana já preparada. Segundo o levantamento da Scott, boi negociado a 280, vaca gorda R$ 265 por arroba, novilha gorda R$ 282. Esses são preços brutos a prazos, referências da última sexta-feira. Mercado também deve ficar mais contido nessa segunda-feira em função da véspera do feriado aqui no Brasil, então por conta disso devemos ter um mercado menos aquecido nesse início de semana e as cotações e os negócios devem ganhar mais peso, mais ritmo a partir de quarta-feira, dia 13. Mais do que isso, não deixe de acompanhar as análises diárias que nós fazemos aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente tem, como eu falei, a gente tem estado em cima desse caso da China para entender o que está acontecendo e assim que a China retomar os seus negócios com o Brasil, você terá essa informação aqui em primeira mão. A gente está acompanhando isso muito de perto para principalmente entender o que acontece, né? Entender como é que as coisas se dão diante de um problema que já foi solucionado e, diga-se de passagem, rapidamente solucionado. Então, vamos ficar de olho, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui também nas nossas... Deixa eu dar uma olhadinha agora nos nossos preços do café. Falamos um pouquinho do mercado do boi gordo, do mercado pecuário, que não tem grandes novidades, mas a gente vai acompanhar. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado do café. Vamos abrir as cotações lá na Bolsa de Nova York, saber como é que estão os preços hoje. Caindo mais de 1%. Temos aí o dezembro com $1,99 por libra peso, caindo 1,17%. O março, $2,01 mais 90 por libra. Para o maio, $2,02 mais 85, caindo 1,15%. O julho, $2,03 mais 35. Nós temos aí uma baixa de 1,14%. O mercado também buscando redefinir ali a sua trajetória, se equilibrando entre os fundamentos. Há muitos fundamentos altistas para o preço do café, então a oferta restrita é o principal delas. A condição de laninha podendo prejudicar a safra novamente, não só no Brasil, mas nos principais países produtores de café do mundo, é um outro sinal de alerta. A falta de contêineres para logística e para sanar esse problema logístico é um outro ponto. A demanda que continua bastante aquecida é um ponto também positivo. Então a gente vai ver essa condição, mas a gente vai ver, vez ou outra, a influência do financeiro, vai ver a influência do dólar, né? Eu acho que hoje a gente não tem o funcionamento na B3. Eu vou pedir até para a Letícia que está nos acompanhando confirmar isso com a Andressa, para a gente poder confirmar aqui para os nossos colegas. Então, Lê, por favor, confirma para mim com a Andressa se hoje a B3 está funcionando. Eu acho que não, eu acho que estão emendando o feriado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos preços, porque eu tô com todos os preços zerados, né, hoje. Então, eu imagino que, de fato, a gente não tenha andamento do mercado na B3. Eles costumam emendar, né, o feriado do dia 12. A gente está checando por aqui. Então, de fato, a gente está nessa condição. Para o mercado do café. Internamente, os preços estão ainda muito elevados. A gente tem uma força que vem muito forte do câmbio, então são preços muito remuneradores. Precisa entender agora qual é a parcela dos produtores que tem café para vender. E olho também nas vendas da próxima safra, porque elas estão num ritmo menor também, diante das preocupações do cafeicultor com a nova safra, né? O quanto de oferta e qual a qualidade dessa oferta que o Brasil vai conseguir trazer ao mercado, além todos esses outros países que também vêm sofrendo aí com as condições adversas de clima. Não temos B3 hoje, só confirmando, tá, pessoal? Então, nós temos essa condição
E isso precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado, porque os fundamentos já são conhecidos pelo mercado. O mercado também vai precisar de novas notícias e elas vêm aparecendo, né? Diferente da soja, a gente tem, por exemplo, para o café, as notícias aparecendo e elas são sempre preocupantes. E quando elas aparecem, a gente tem sempre uma puxada expressiva das cotações aí na Bolsa de Nova York, ou um recuo mais expressivo para aproveitar o momento para corrigir as altas recentes. A gente está falando ainda de cotações acima de $2 por libra-peso nos contratos mais negociados, nos contratos mais distantes. Isso é reflexo dessa preocupação com a oferta nas próximas temporadas, tá? Então, atenção, você que está no mercado do café. E claro que a gente já tem as primeiras floradas da nova safra aparecendo, e a questão climática também é determinante para tudo isso, é determinante que essas chuvas cheguem de forma adequada para garantir, inclusive, que essa florada vingue e ela vire frutos e ela dê uma boa safra, né? Então a gente precisa acompanhar bem de perto a questão climática para o café também, tá certo? Principalmente depois de todos os problemas que o café e o cafeicultor passaram, né, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? O Luciano, bom dia, muita chuva em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, estamos acompanhando. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui também nos nossos comentários pelo Instagram. O pessoal pedindo as informações sobre o preço do milho, né? O pessoal da MW Auto Center. Pessoal, essa live vai ficar salva tanto aqui no feed do Instagram do Notícias, tá? Como no perfil também, no nosso canal, lá no YouTube, na nossa playlist do Bom Dia Agro. Todas as edições estão lá, depois vocês podem recuperar esse conteúdo. Falei bastante hoje sobre o milho no comecinho da nossa live. Vale a pena depois, viu, time do MW Auto Center, puxar e recuperar esse conteúdo, tá certo? Bom, esse cenário que eu acabei de descrever para o mercado do açúcar, ele não é do café, ele não é diferente para o mercado do açúcar. O açúcar também tem fundamentos fortes, a gente tem um déficit global estimado na produção de açúcar, né, na oferta de açúcar por algumas consultorias, alguns grupos privados internacionais, de 4 milhões de toneladas. Então, olhando para esse quadro de oferta e demanda, a gente também tem uma sustentação importante para os preços do açúcar. Agora, o contrato mais negociado, 20 centos mais 40 por libra-peso. A gente está falando de uma alta agora de 0,6%, mas de um ganho acumulado importante para os preços do açúcar esse ano. Também uma preocupação muito forte com a oferta brasileira e que deve, inclusive, não ser grande, muito maior na próxima temporada, por conta dos problemas climáticos sofridos nesse ano, que se estendem com prejuízos para o ano que vem. Mais do que isso, a puxada expressiva nos preços do petróleo, ela está intimamente ligada ao comportamento dos preços do açúcar. Então, os preços do açúcar, eles observam e acompanham muito essa puxada do petróleo. Então, esses ganhos hoje de mais de 2% nos preços do petróleo, eles vão caminhar junto e vão puxar os preços do açúcar também, assim como outras commodities, principalmente entre as agrícolas, a gente tem ali a puxada para os óleos vegetais, em alguns casos até do próprio etanol, e no Brasil, e a formação do preço dos combustíveis no Brasil também muito atrelado, mas falando de commodities, a gente tem essa condição aí de observação muito forte do mercado de petróleo para o açúcar, tá? Então a gente tem aí em destaque, inclusive, o mercado de petróleo também já colocado para você ali na nossa página inicial, para que você observe toda essa situação. Hoje os preços do açúcar não sobem só na Bolsa de Nova York, como sobem também na Bolsa de Londres, tá? Nesse início de semana. Bom, falamos dos principais mercados, né? Agora eu vou trazer aqui algumas outras informações importantes também desta manhã de segunda-feira. O ministro Toffoli, né? Ele pediu e arquivou, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, arquivou os pedidos de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, segundo algumas denúncias, teriam ali a manutenção de empresas offshore em um paraíso fiscal. Segundo a informação que parte da agência de notícias Reuters, nas decisões, uma resposta à notícia-crime protocolada pelo senador e líder da oposição, senhor Randolfo Rodrigues, do Rede, né? E outra em resposta à ação movida pela ABED, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Toffoli argumenta que cabe apenas à PGR, ou à Procuradoria-Geral da República, a prerrogativa de mover uma ação penal contra autoridades com foro privilegiado, que é o caso do ministro Paulo Guedes. Então, essa informação
já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Uma informação importante nessa manhã de segunda-feira. Outra informação importante, mercado de granjeiros. Os contratos futuros de suínos na China estão subindo diante da queda no estoque de matrizes e algumas compras que têm sido feitas pelo governo. A China e o setor da suinocultura vem recentemente reduzindo a sua população de matrizes diante dos baixos preços que vinham sendo registrados ali pelos suínos, né? E a gente sabe que havia um movimento de recomposição do rebanho, do plantel chinês de suínos, e aí o governo, né, sempre intervindo para tentar trazer um equilíbrio. E hoje, na segunda-feira, na Bolsa de Dalian, os contratos futuros de suínos vivos da China atingiram seu limite de alta, subindo 8%, justamente acompanhados aí de uma redução dos estoques, né, e de uma queda nas matrizes. Segundo uma fonte do setor ouvida pela Reuters Internacional, a força motriz veio principalmente do lado da oferta. O rebanho de porcas da China diminuiu 0,9% em agosto, segundo informou a analista da Shanghai JC Intelligence. É um portal de analistas só sobre o setor agro lá da China, a senhora Rosa Wang. E essa foi a primeira queda em quase 2 anos, segundo dados também do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. Ainda segundo a analista, as perdas estão se expandindo para as fazendas de suínos, já que os preços caíram muito e até abaixo de 4 yuans por 500 gramas em algumas áreas. Então, hoje, dia de altas importantes para os futuros do suíno negociados na Bolsa de Dalian, lá na China, tá? Boletim Focus, projeções para nossa economia também foram divulgados já nesta manhã de segunda-feira. Esse boletim, que é aquele boletim que sai toda segunda, todo início de semana, nos trazendo as sinalizações, né, de 100 economistas, depois traduzidas e compiladas, essas projeções, que são as projeções para a nossa economia, e um boletim sempre muito esperado pelo mercado. Então, nós temos a volta da elevação para a expectativa para a taxa básica de juros no final de 2022 e também para final de 2021. A pesquisa divulgada hoje pelo Banco Central mostrou que o mercado agora projeta a Selic em 8,75% no final do ano que vem. Para esse ano, a perspectiva é de 8,25%. Tá? Ao mesmo tempo, a projeção para a alta do IPCA em 2021, IPCA que é a nossa inflação oficial, subiu pela 27ª vez seguida e já alcança 8,59%, um pouquinho a mais do que veio na semana anterior, tá? Para o ano que vem, a conta também aumentou um pouquinho e a estimativa para o IPCA de 2022 é de 4,17%. Para o nosso PIB, nós temos aí o crescimento esperado em 5,04% para 2021 e para 2022, 1,54% é a nossa estimativa de crescimento do PIB, o nosso produto interno bruto, tá certo? Então, essas são informações, as nossas projeções para a economia brasileira, divulgadas pelo Boletim Focus nesta manhã de segunda-feira. Números que já estão disponíveis para você no Notícias Agrícolas, tá? Vamos abrir aqui as nossas notícias, ver o que já chegou para nós aqui nesta manhã de segunda-feira. Plantio da safra de verão 21-22 alcança 1/3 da área, segundo o relatório Celeris Abramilho. Então, plantio de milho verão, 1/3 da área já foi concluído, já foi plantado, tá? Hoje nós temos andamento do dólar e o dólar tem estabilidade em véspera de feriado, marcada por receios com a inflação. Milho, café, soja e açúcar, mercados já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Soja, plantio da safra brasileira 21-22 atinge 9,8% da área, apontamento da consultoria Safras e Mercado. Vamos ver quanto era no ano passado, nesse mesmo período? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na semana anterior eram 4%, vocês se lembram? Eu dei esse dado aqui na segunda-feira. Olha só, no mesmo período do ano passado, nós tínhamos apenas 2,3% da área plantada. Se lembram que o ano passado foi um Deus nos acuda porque não chovia nem por um decreto. E aí a gente tinha bem menos percentual de área plantada. Então, 2,3% do ano passado para 9,8% esse ano. Lembrando que este é um fator de atenção do mercado em Chicago e que também vai ajudar a pressionar as cotações nesse momento, que é tradicionalmente um momento de sazonalidade de queda em função
não só do plantio americano, brasileiro, mas da colheita americana, tá? Aí temos Boletim Focus, petróleo, os contratos futuros de suínos da China. China compra 30 mil toneladas de carne suína para reservas estatais. Importante, e isso foi o que ajudou a puxar os preços lá internamente. G20 só alcançou unanimidade sobre acordo tributário global no último minuto, diz fonte da Alemanha. Assunto importantíssimo para colocar no teu radar, tá? Agora pelo CPEA, vou trazer algumas notas aqui de hortifruti, tá? Cenoura, previsão de chuva anima produtores. Cebola, produtores do Cerrado estão finalizando a safra. Melão, preço do amarelo sobe enquanto o pele de sapo recua. Manga, preços da Tome caem pela segunda semana consecutiva no Vale. Tomate, oferta se reduz ainda mais e preços sobem pela segunda semana seguida. Batata, preços registram acentuada alta na semana nos mercados de atacado. Aí nós temos também desempenho do ovo, exportações de carne de frango. Ainda pelo CPEA, mandioca, preço sobe e volta ao patamar de outubro de 2020. Vou abrir essa aqui para a gente detalhar mais um pouquinho, tá? A menor disponibilidade de raiz de mandioca neste ano e incertezas sobre área e volume seguem dando sustentação aos preços da matéria-prima e também aos derivados. Dados do CPEA mostram que os valores atuais da raiz operam nos maiores patamares nominais desde outubro de 2020. Para este ano, o IBGE estima que a área a ser colhida na mandioca no país caia 2,6%, que ajuda a manter os preços em alta, para 1,23 milhão de hectares. A produtividade média brasileira para 2021 deve ser de 15 toneladas por hectare, 0,8% maior do que a do ano passado. Assim, a produção de mandioca somaria 18,6 milhões de toneladas, 1,8% abaixo da de 2020. Apesar do aumento da produtividade, o recuo na área, uma coisa não vai compensar a outra e devemos, portanto, ter uma produção de mandioca menor, cerca de 2% menor do que a do ano passado, tá certo? Bom, segunda-feira é sempre com muita notícia, né, gente? É sempre assim. Então, pelo CPEA também temos ovos, com o novo reajuste, o preço do branco se aproxima do recorde nominal. Blue chips da China avançam com ações de carvão, também, né? E imobiliárias. E a nossa agenda para encerrar, hoje é segunda-feira, dia de SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Brasil vai atualizar os dados da nossa balança comercial na primeira semana de outubro, certo? Então, feriado nos Estados Unidos sem os relatórios do uso. Das 15 horas, a SECEX, a nossa balança comercial, e a Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai trazer o informe de comercialização semanal lá dos argentinos, tá? No nosso mercado financeiro, também uma agenda muito restrita. Boletim Focus, já disponível, levantamento semanal de preços dos combustíveis em todo o Brasil pela ANP, já esse trabalho do Jonathan Simeão disponível para você aqui no NA. E às 11 horas, o Conference Board vai trazer o índice de tendência de empregos lá para os Estados Unidos. Como eu falei, apesar do Columbus Day, tem algumas coisas que funcionam. E hoje também tem as expectativas para o relatório do USDA de amanhã, que chega às 13 horas, horário de Brasília. Então estaremos nós aqui de plantão para te trazer essas informações em primeira mão. Não se esqueça que temos esse relatório que pode, inclusive, trazer um aumento da produtividade da produção para a safra norte-americana e, consequentemente, estoques maiores. Então teremos que entender como é que a demanda vai ser estimada pelo USDA, tá certo? Então, vamos ficar de olho. Pessoal, atualizando, não temos o funcionamento normal hoje da B3, mas às 10 horas, aí sim os mercados serão abertos. Então, em 20 minutos, já teremos B3, tá? Não tem véspera de feriado para o mercado futuro brasileiro. Vamos trabalhar normalmente. O Gugadu, me perguntando assim, qual a previsão da China? Para qual mercado especificamente, por favor, Guga? Assim eu consigo te dar um cenário melhor, mais detalhado. Por favor, me diga que previsão você tá me pedindo por aqui, para ver se eu consigo te ajudar, tá? Bom, senhoras e senhores, essas são as principais e primeiras informações desta manhã de segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas. Vou abrir para vocês aqui, ó, a nossa agenda, para vocês também já deixarem aí, ó, tudo na ponta do lápis que vocês precisam acompanhar hoje, tá? Já abri errado, ó lá. E Carla Mendes.
Vamos abrir aqui pra vocês, porque hoje o Realidades da Safra já tá rolando, tá? Ah, pessoal, olha só, vou deixar um link pra vocês aqui, um caminho sensacional pra quem ainda não viu a estreia da série do Notícias Agrícolas Tesouros Perdidos do IAC. E para você que não conhece, o IAC é o Instituto Agronômico de Campinas, fundado por ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro, um cara vanguardista que enxergou a necessidade da pesquisa agrícola nesse país que, por essência, é um produtor agropecuário, né? Então, Dom Pedro fundou o Instituto Agronômico de Campinas, tem uma história incrível, um banco enorme de dados, de germoplasma e tudo mais, e a gente começou pelo café. Um trabalho impecável da Virgínia Alves e do Lucas Santos, que fizeram ali todo o trabalho de levantar as informações e trazer de forma muito bonita para vocês toda essa história da pesquisa que tá ali colocada no IAC, que pode inclusive revolucionar o mercado de cafés especiais aqui no Brasil, tá? Ó, menu notícias, tô até deixando em caps lock aqui para vocês, tá? Menu notícias, café, aí vai procurar por esse título aqui, ó. Vou deixar para vocês, tá? Notícias café. Vou deixar para vocês aqui o título, tá? Ó. Pesquisa brasileira pode revolucionar produção de cafés especiais no país. Lindíssimo este trabalho. Vale a pena você acompanhar, tá? E conhecer um pouco mais também da história do IAC. Tem brasileiro que não conhece o Brasil, gente. A gente precisa falar, né? Manda um abraço pra galera da GV Bio, um abraço enorme pra galera da GV Bio, boa semana pra vocês, que seja produtiva, de muito trabalho e bons resultados, pessoal da GV Bio. De onde vocês estão falando, pessoal? Obrigada pela audiência, viu? Sejam todos bem-vindos. Preço do milho, sua avaliação, por favor. Wilson, falei bastante do milho hoje no começo da nossa live. Ela vai ficar salva para você depois recuperar esse conteúdo, tá? Tô terminando meu tempo já. Se você tá no YouTube, você pode já voltar o vídeo pro comecinho da nossa live e você já vai conseguir também pegar essas informações sobre os preços do milho, tá? É uma semana mais calma, preços estão subindo nos portos por conta do dólar e estão um pouco mais contidos no interior do Brasil, tá? Em suma, é isso que nós temos por enquanto. Senhoras e senhores, concluindo o nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Se você vai curtir o feriado amanhã, bom descanso para você. Se você já emendou, tá só aqui nos acompanhando, só batendo um papo, bom descanso, bom feriado. Se você vai trabalhar, bom trabalho, nós estaremos aqui. Não tem Bom Dia Agro amanhã, tá? Porque a gente vai estar de plantão, vai estar remoto. Mas tem relatórios do USDA, tem mercados, tem notícias agrícolas caminhando normalmente. E a gente volta a se encontrar aqui na quarta-feira, dia 13, bem cedinho, para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fechado? Boa segunda-feira, boa semana, até quarta-feira.